Boa noite, prezados amigos, amigas. Por muito tempo, por muitos séculos, nós fomos alimentados com a ideia do céu, do inferno e do purgatório. E isso era complicado, né? Porque a gente às vezes tinha até que comprar um lugar melhor para a gente não ir lá para o tal do inferno. E essa coisa ficou estranha, que Martinho Lutero revoltou-se com isso e acabou que dividiu um pouco aí essa história do cristianismo. Mas Allan Kardec, por volta de 1867, 68, ele veio explicar isso para a gente. Então ele disse o seguinte: olha, não existem céu, nem inferno, nem purgatório. Existem estados de consciência. Então todos eles estão dentro de nós, ou todas essas frequências, essas vibrações, estão dentro de nós. Quando eu quero o céu, eu não tenho que buscar o céu lá fora, eu tenho que buscar o céu dentro de mim. Porque afinal de contas, Deus está dentro de mim também. Palavra de Jesus no Evangelho de Lucas 12, 32. Então Deus está dentro de cada um de nós. Se Ele está dentro de cada um de nós, é o gestor do céu, o mantenedor do céu. Então o céu pode estar dentro de mim. A questão do inferno seriam as situações complicadas que às vezes o Espírito envolve com elas, e aí ele cria uma capa que não permite que o Deus interno se faça representar nele. Então ele começa a ter problemas complicados, variados, que vão de pequenas alterações até profundas alterações. E o purgatório nada mais é do que um estado mediano. A gente não sabe direito como é que... Aliás, o purgatório foi criado para explicar uma coisa inexplicável. Porque tinha o céu e o inferno antes. E as crianças, como é que ficavam? Elas não fizeram nada por merecer o céu. E não fizeram nada por merecer o inferno também. Então, como é que ficavam as crianças? Então, eles diziam que é tal do purgatório, por limbo, né, que ia fumar lá para ficar um tempo. Então, a doutrina espírita, ela vem explicar isso para a gente. Então, não existe nada disso. O que existe é a evolução. Todos nós estamos envolvidos na evolução espiritual. Todos nós. E nesse processo, a cada degrau que a gente ascende, nós somos mais responsáveis por ele. Então, por exemplo, se eu estou no degrau A, passo para o B, eu já não posso mais cometer os erros do degrau A. E assim sucessivamente. Então, quanto mais eu sei, mais eu sou responsável por aquilo que eu sei. Quem falou isso? Senhor Jesus. Será muito pedido aquele que muito se é dado. Então não adianta, por exemplo, me tornar um expert numa área qualquer do conhecimento humano e me fechar e não querer passar aquilo para as pessoas. Então aquilo vai criar um campo eletromagnético dentro de mim, criando um complexo, e este complexo pode me perturbar lá na frente. Nós temos histórias interessantes. O Humberto de Campos conta uma que ele chamava de a grande cabeça, que era um advogado, né? Um homem assim de uma inteligência absurda. E ele só trabalhava para os grandes clientes. E ganhava muito dinheiro. Porque ele tinha a possibilidade de resolver questões meio complexas. Enfim. E a mãe dele ficava assim: pois é, meu filho, você também tem que ajudar os pobres. Porque aqueles que não podem pagar estão cheios de direitos. Ah, não, mãe, pobre, você vira para lá. Meu negócio é com pobre, meu negócio é com rico. E assim foi. Depois eu conto para vocês o que aconteceu com ele. Muito bem. Então veja bem, Allan Kardec propõe o seguinte: o espírito errou, porque ir para o céu está tranquilo, né? Agora vamos pensar no inferno. O espírito errou, cometeu muitos problemas, cometeu erros graves, cometeu. Isso a gente vê ainda nos tempos atuais, não é? Então ele dá 3 propostas para esse espírito que errou muito. Ele fala: a primeira coisa que você tem que fazer é o arrependimento.
Você tem que se arrepender. Porque tem pessoas que erram e não se arrependem. Tem pessoas que às vezes estão... Eu assisti recentemente um documentário de uma prisão lá dos Estados Unidos, prisão dessas bem que prisão mesmo, você não sai de lá por nada. Então entrevistaram lá uma senhora com vários homicídios, perguntaram para ela se ela estava arrependida. Ela falou, não arrependo nunca, se eu sair daqui eu faço a mesma coisa. Ela disse isso. Então o arrependimento é o ponto de partida. Se eu não me arrepender do meu erro cometido, eu não reconheci o erro, então não tem como eu passar para frente. Bom, arrependi, legal. Então agora vamos para o segundo estágio, que é a expiação. Expiar significa tirar o pesado, o duro, vem de pia mater. Então, é tirar aquela coisa dura que nos prejudicou, porque nós prejudicamos alguém. Então, é arrancar o problema dentro de nós. Aí vamos passar por uma fase bem, talvez complicada, mais de terapias, enfim. E a terceira fase seria a reparação do erro cometido. Agora já que eu errei, arrependi, estou me tratando por causa disso, agora eu vou reparar o meu grande erro. Aí entra a seguinte questão, mas isso pode ser numa encarnação só? Quando eu nasci lá, e estou aí vivendo a encarnação, eu consigo fazer isso se eu errar? Consegue, você consegue. Você pode fazer isso com a pessoa que você errou. A gente erra muito, sabe? O problema é que a gente não tem noção que estamos errando. Sabe por quê? Porque a gente não busca entender as leis de Deus. As leis de Deus são muito profundas, mas muito simples de serem entendidas. Então a gente vai errando. Agora vamos imaginar um espírito que desencarna com uma série de problemas. Ele desencarna levando para a parte espiritual várias dificuldades que ele acumulou aqui nessa encarnação. A gente vê muito isso, não é? Nessa fase que nós estamos vivendo, então, e a história da humanidade também, muitas coisas. Então o espírito chega lá no mundo espiritual e ele tem que progredir. Ele não vai ficar preso no inferno para sempre, porque seria muito estranho se Deus criasse um lugar desse para colocar o filho dele. Significa que Deus é incapaz de criar seres perfeitos, ou fadados à perfeição. Então ele vai ter que passar por uma série de coisas para realizar o reajuste dele. Uma dessas coisas, porque tem várias, é a reencarnação. É uma delas. Não quer dizer que a reencarnação é só para espírito que errou, não. É para espíritos também bons, que já estão em estrutura mediante, para falar daqui a pouco. Mas, geralmente, esses espíritos que fizeram esses erros, cometeram esses erros muito graves no passado, então eles precisam da reencarnação, ou seja, do retorno ao local de origem, onde ele praticamente cometeu os erros. Então, se a gente não acredita em reencarnação, a gente fica preso aí. Porque você não tem como sair. Por isso que criaram o tal do céu, do inferno, do purgatório. Porque você fica preso, então vai ficar lá toda a vida sofrendo. Mas, com a doutrina espírita, a coisa fica diferente. Então agora eu posso me recuperar. Como eu me recupero? Quando nós estudamos a psicologia analítica do Jung, e pela Joana de Ângeles também, nós vamos estudar então os complexos que estão nas sombras do inconsciente. Né? Você deve saber disso. Então temos os complexos. O que são os complexos? São núcleos energéticos negativos que foram criados por ações contrárias às leis de Deus. Por exemplo, eu vivo uma vida e na qual eu perturbo muito a vida de alguém. Eu crio uma situação horrível para aquela pessoa e aquela pessoa então eu desencarno e eu levo comigo aquele complexo. Eu fiz mal àquela pessoa. Eu pratiquei o erro com aquela pessoa. Ou então, há um assassinato que eu cometi, um infanticídio, enfim. Então isso cria um complexo. O espírito está fadado a não recuperar? Não, ele vai recuperar. Vai levar tempo? Vai, mas ele vai trabalhar. Então ele vai se arrepender, vai expiar e vai reparar. Então aí entra o processo reencarnatório. Aí como é que faz? Como é que se
resolve para você fazer uma reencarnação? Isso acontece assim, aleatoriamente? Por exemplo, o espírito fica lá incentivando as pessoas a terem relações sexuais para que eles reencarnem, ou reencarnem. Será que este é o processo? Não, o processo, segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele procede de uma situação de lógica e de moralidade. Então o espírito precisa reencarnar. Então você tem 3 tipos de espíritos para reencarnar. Você tem aqueles tipos que são espíritos muito atrasados, que eles não têm condições ainda de analisar, de pensar num projeto reencarnatório. Depois você tem espíritos medianos, que aí sim eles já conseguem entender, já participam do projeto reencarnatório deles. E tem o último ponto, que são os espíritos superiores, que aí não precisa de ninguém para ajudar, eles mesmos programam a reencarnação deles. Mas vamos pegar no caso mediano. Porque os espíritos atrasados, quem faz esse projeto, essa programação, são os mentores superiores, que fazem isso quase que compulsoriamente, quando a pessoa assusta e está reencarnada. E tem espírito que está tão atrasado que ele não sabe se ele está encarnado ou desencarnado. Para ele a conta é a mesma, porque a vida continua todos os dois lados. Então às vezes ele está encarnado, mas não tem nem noção do que é que ele está encarnado. Como diz o André Luiz, estão perambulando pela vida. E depois desencarnam, continuam perambulando, até que um dia há um despertamento. Aí sim eles passam a promover a vida em si. Muito bem, então no caso dos espíritos medianos, o que vai acontecer? Esse espírito está lá no mundo espiritual. Chega o momento da reencarnação dele. Ele está trabalhando, ele está estudando. Agora chegou o momento da reencarnação dele. Então ele é convidado para uma conversa. E cada colônia espiritual, cada núcleo da espiritualidade ligado a esse processo de reencarnação, eles têm os departamentos de reencarnação. Nosso lar, por exemplo, tem o Ministério do Auxílio, que programa as reencarnações aqui no Rio. Vocês estão ligados à colônia Nosso Lar, né? Então, se vocês indo para lá um dia, que todo mundo vai mesmo, né? Então vocês vão ver no Ministério do Auxílio que lá a programação reencarnatória acontece. E é bem complexo. Por quê? Porque existem 3 situações a serem analisadas numa programação reencarnatória. A primeira é a biofísica. Então, como é que vai ser o corpo do reencarnante? Ele vai ser alto, baixo, olho preto, olho moreno, olho louro, verde? Enfim, como é que vai ser essa criatura? Qual que é a estrutura orgânica dela? Então, André Luiz conta vários casos, quando ele vai lá no centro reencarnatório, escrito isso no livro Missionários da Luz. Então, ele conta vários casos. Ele conta de um senhor que ele estava com o mapa reencarnatório dele pronto, e aí quando ele olha o mapa, ele falou assim: mas eu estou com medo. Porque eles têm muito medo de reencarnar. Né? A gente tem medo de morrer, eles têm medo de nascer. E eles têm mais razão do que a gente. Muito mais. Então esse senhor falou assim: não, eu estou com medo desse negócio aqui, essa programação não está boa não. Por quê? Porque ele era muito vaidoso. Muito vaidoso. Ele teve receio de reencarnar e ter um corpo como estava projetado lá para ele, e ele então se perder na sensualidade. Não é? Então ele falou: não, arruma um jeito aí, com esse corpo não vai dar. Aí puseram uma perna manca nele. Melhorou. Então é assim, a programação é feita. Eu estou contando um caso, porque senão a gente não vai dar tempo de concluir. São vários. Vale a pena vocês lerem o livro Missionários da Luz, na programação reencarnatória, lá que André Luiz, só que são 3 capítulos enormes, muito interessante, que ele está trabalhando a reencarnação do Segismundo, que é um espírito que andou matando, enfim, tinha que reencarnar. Bom, essa é a biofísica. Como é que vai ser? Teve um caso lá de um senhor que, esse é muito interessante, esse senhor, ele tinha mania de matar as pessoas e rodar a faca lá na barriga do sujeito, certo? Então a encarnação dele teria, por justiça, né, ele nascer com algum processo grave de hemorragia interna. Não é? Claro, é lógico. O que eles fizeram? Eles conseguiram um jeito dele nascer com úlceras.
um monte de úlcera no estômago. O que são úlceras? São gotas, são coágulos, né? Então, ele nasce ele vai nascer com aquelas gotas de sangue, ou seja, está trabalhando a recuperação, a reparação dele naquilo que ele fazia. E assim, eles têm N possibilidades de nos fazer equilibrar. Então, quando você vê uma pessoa com um processo complicado aí de vida, às vezes com uma situação física muito difícil, né? A gente vê pessoas muito sérias nas coisas, pessoas com idiotia, pessoas com problemas de falta de membros. Então isso tudo pode ser uma programação até pedida pelo próprio Espírito para ele se arrumar perante ele e perante as leis de Deus. Depois você tem um outro estágio na preparação reencarnatória, que é o estágio social. Onde você vai nascer? Né? Qual a cidade que você vai nascer? O estado, a família que vai te acolher. E observa que cada circunstância dessa tem a sua força. Né? Uma família tem a sua força, uma cidade, um bairro tem a sua força, uma cidade, um estado, um país. Então isso é muito estudado para ver se a condição frequencial daquele espírito suporta aquela condição social na qual ele está sendo programado para renascer. Então ele vai chegar aqui e vai encontrar algumas pessoas mais diretamente, principalmente os familiares, né? O pai, mãe, avô, avó, tio, tia. Depois essa questão vai aumentando, porque vão chegando na parte da escola, vai conviver com outras pessoas, e assim vai a vida inteira e vai convivendo. Então essa programação, gente, isso é feito. Ou seja, ninguém nasce na casa errada. Ninguém. Tem gente que acha assim, mas a mãe do fulano que podia ser minha mãe. Não, não ia ser bom para você. Ela pode ser um anjo tutelar, mas para você não precisava, você não era preciso de um anjo, você precisava de um demônio. E demônio, gente, significa inimigo, tá? Demônio, a palavra demônio, desculpa. Demônio significa mensageiro. Mensageiro do mal. Você precisa de uma pessoa para te pegar no pé. Que aquele anjo não vai te ajudar para viver. Conta-se que Jesus, conversando com os apóstolos e andando por uma estrada, bateram na porta de uma dona lá, porque estavam com muita sede de manhã. Aí a dona falou assim, cambada de vagabundos, o que vocês estão fazendo aqui? Acha que eu vou dar água para você? Muita coragem parece com Jesus. Mas você acha que eu vou dar água? A gente fala, tem gente que fala. Você acha que eu vou dar água para você? Vai caçar um serviço, não tem essas coisas assim? A gente gosta de mandar os outros trabalhar, né? Vai caçar um serviço, aquela coisa toda. Aí eles foram embora, não, tudo bem, desculpa. Aí passaram numa outra casa. Aí veio uma jovem, muito elegante, sabe? Linda mesmo. Aí a jovem, o que vocês estão precisando? A gente queria água. Mas só água? Não, eu vou dar água, eu vou dar tâmara, eu vou dar figo, eu vou dar o que vocês quiserem. Né? Aí foi aquela beleza. Né? Aí quando saíram de lá, o Pedro, muito esperto, né? Chega para Jesus e fala assim, Senhor, o Senhor viu que pessoa maravilhosa, Senhor. Essa jovem é maravilhosa. Aí Jesus falou assim, tomara que ela tenha um mau marido. Tomara que ela tenha um mau marido. Para quê? Para ela consertar o marido. Não tem umas coisas assim na nossa casa? Então não reclame. Se é ruim, está te consertando. E se você que é o bom, você está consertando. Vamos que vamos, né? Muito bem. Então esse aspecto social, ele é muito interessante. Porque ele vai determinar o seguinte, essa circunstância eu necessito. É essa que eu preciso. Esse moço aqui, com 5 meses de idade, o pai desencarnou. E com 9 anos a mãe desencarnou. E agora? Uma cidade pequenininha, de 3 mil habitantes, como é que vai ser? Mas olha, o Papai do Céu deu todos os recursos. Então era a circunstância necessária. Certo? Então, muitas vezes a gente reclama das circunstâncias nas quais nós estamos inseridos. Mas isso está dentro da programação. E um terceiro aspecto a ser analisado na programação reencarnatória é o aspecto espiritual. Então eu tenho o biofísico, que vai determinar como vai ser a minha estrutura física.
Tenho o aspecto social, onde que eu vou ficar, as pessoas que eu vou conviver com elas, a cidade, enfim. E o aspecto espiritual. Porque, veja bem, tem uma fala de Jesus, que às vezes a gente passa batido por ela, mas ela é principal, é primordial. Ele fala assim: eu sou o bom pastor das ovelhas. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas pelo nome. Aí como é que ele chama a gente, então? Né? Se a gente chamava Joaquim, Maria, Filomena na encarnação. E agora ele chama Joana, José, Patrícia, como é que ele vai chamar a gente? Como é que ele conhece pelo nome? Então ele conhece pela frequência. Ele identifica os espíritos tutelados dele, e são só 32 bilhões. A gente tem 2 filhinhos, fica doidinho. Imagina 32 bilhões. Esse pessoal não conhece Jesus, não. Eles acham que Jesus... Eles falam cada bobagem por aí. Então vamos lá. Então, o que acontece? Ele conhece pela frequência. Então, na programação reencarnatória, a frequência espiritual do reencarnante é de suma importância ser conhecida, para ver como é que eu vou colocar você. Por quê? Se você perder a tua encarnação, não vai ser por culpa de quem programou, vai ser por sua culpa. Porque é você que não aproveitou. Porque foi tudo colocado para você vencer. Eles chamam lá no nosso lar, eles chamam de completista. Para você ser um completista, ou seja, você fazer tudo aquilo que foi programado para você naquela encarnação. Então tem pessoas, minha gente, que não fazem quase nada e ganham dinheiro, né? E são muito reconhecidos. Nossa, falo esses nomes, a pessoa até assusta. Tem outros coitados que trabalham, ganham um pouquinho assim, e ninguém reconhece o trabalho dele. Isso é programação reencarnatória. Não é para a gente ficar desesperado. Por que fulano pode ou não posso? É por causa dessa necessidade espiritual, principalmente. Porque se nessa encarnação a coisa não está indo como eu gostaria que fosse, certamente eu terei os louros depois que terminar essa encarnação. E eu não vou morrer. É uma coisa que a gente já pode parar a pensar nesse negócio de morte, isso não existe. Eu vou desencarnar, aí eu vou chegar lá no mundo espiritual e vou então recebendo essas informações. Tem pessoas que falam assim, quer ver? Mas está tudo programadinho mesmo. Por exemplo, está programado que a pedra vai cair na minha cabeça? Não, meu amigo, não está não. Agora, se você for num lugar que está demolindo um prédio, a pedra caiu e você foi no lugar errado. Então são coisas que a gente tem que começar a analisar. Porque tem coisas que nós é que procuramos. Né? Se você procura o perigo, aí você é responsável pela sua busca. Ninguém está programado para essas coisas pequenas. A programação é mais para coisas maiores. Eu vou dar um exemplo para vocês muito interessante. Tem pessoas que fazem um curso superior e fazem assim muito jovens. Eles terminam o ensino médio e logo assim passam, antigamente era no vestibular, né? Hoje é o Enem, o PISM, aí eles conseguem notas e entram na faculdade. E ó, fazem a faculdade. Termina a faculdade com, sei lá, 21, 22, 23 anos, aí fazem uma pós, depois faz outra pós, e vai. Quando chega com 30 e tantos anos, a pessoa fala assim, não é nada disso que eu quero. Não tem isso. Abandona tudo e vai ser cobrador de ônibus. Eu conheço um caso desse. O que aconteceu? Que programação é essa? Porque isso é programação. Certamente. Por quê? Pelo seguinte, aquele espírito, dentro da necessidade de evolução dele, ele precisava trabalhar com pesquisas. Ele precisava conhecer o campo das pesquisas, que pouca gente gosta. A maioria gosta da coisa já arrumadinha, né? Blocada. Toma, esse tijolo aqui fala isso, esse tijolo fala aquilo, mas ele não gosta de pesquisar. E quando ele está lá, cumprindo as normas do ensino formal, aí ele tem que fazer a pesquisa, principalmente quando chega nas pós, né? Ele tem que fazer pesquisas. E isso alinha o espírito na busca de quê? Dele mesmo. Dele próprio. Quando chega uma hora, aí eu já entendi que eu tenho que pesquisar. Agora eu vou atuar dentro daquilo que eu sou competente para atuar.
Então, são programações complexas. Muitas vezes nós não entendemos, mas eu atendo muita gente no atendimento fraterno, e a gente conversa com muitas situações interessantes. Às vezes a pessoa chega para você, é a mais pesada das vítimas, totalmente vítima. E daí você vai conversando com ela, você vai vendo que é uma programação para ela. Aquilo foi programado para ela resolver a questão dela. Mas, infelizmente, tem um problema nesse parte de reencarnação, programação. Allan Kardec vai estudar essa questão de volta do espírito para o mundo corpóreo, das questões 257 a 399. Então é um leque muito grande de aprendizagem que nós temos lá. E na questão 344, ele faz uma pergunta que a sociedade precisava de perguntar também e buscar a resposta que veio para ele. Ele pergunta assim: a reencarnação começa na concepção? Aí os espíritos dizem sim. Na concepção, ela se completa, ela termina no nascimento e se completa aos 7 anos. Então é um processo que começa no momento da concepção e vai até os 7 anos. Hoje nós temos um trabalho, nós fazemos um seminário sobre a educação, a evangelização do feto à adolescência. Porque o feto precisa ser evangelizado. Sabiam disso? Já se faz evangelização do feto. E nós estamos trabalhando com isso também. É uma frente nossa de trabalho, evangelização do feto até a adolescência. Porque depois, amigo, depois é cada um que vai se determinar. Então, o que ocorre? Se a concepção já é a reencarnação, quer dizer, já existe um espírito ali naquele processo, imagina se eu abortar. O que acontece? Eu estou interrompendo uma proposta reencarnatória. Concorda comigo? Jesus fala para um tal de Zacarias, não sei se você conhece, tal de Zacarias, lá de Jerusalém, que ninguém sabe quem é o Zacarias. Jesus fala assim: Zacarias, cada criança é uma proposta de Deus. Que sério isso. Cada criança é uma proposta de Deus. E eu vou lá e corto a proposta de Deus. Corto, simplesmente. Eu já vi pessoas dizerem assim, quer ver? O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Certo, o corpo é seu. Foi programado para você. Mas o da criança não é seu, não. O corpo da criança não é seu. Então você está invadindo um corpo que não te pertence. É daquele espírito que está reencarnado. Sabe por quê? Mas tem a hereditariedade, né? Eu vou dar lá os genes, o pai vai dar outros genes, mas isso corresponde a só uma parcela, porque o gene verdadeiro é o gene espiritual que o espírito traz com ele, dentro daquela proposta. Então, por exemplo, você pode ter filhos normais, perfeitos fisicamente, e no outro filho, esse filho vir com um problema físico. Mas os genes não são os mesmos? Né? Então, daí prova que não só... Eu sou pai também, tenho 3 filhos, netos, mas isso não prova nada que a gente é que faz, que o corpo é fabricado a partir da nossa doação. Nós fazemos parte, mas o espírito participa com o mundo. Então, o que acontece? A pessoa vai lá e corta e aborta esse espírito. O espírito pode sofrer questões muito sérias, porque é um choque para ele. Primeiro, porque ele passou por aquilo tudo que a gente falou. Ele passou por um projeto biofísico, passou por um projeto social, e ele precisa da encarnação para crescer espiritualmente. E o pai e a mãe precisam da experiência para também crescerem. E Allan Kardec faz uma pergunta nesse meio aí, ele pergunta assim: e aqueles tipos de nascimentos que não tem vida, o espírito nasce sem, a criança nasce sem espírito?
Ele falou, costuma acontecer de uma gestação ir até o final e não ter nenhum espírito lá, animando o corpo. Que isso é uma prova para os pais. Então ali também a participação dos pais é muito grande. Então o aborto, o que é o aborto? Eu vou tirar a possibilidade de alguém cumprir um projeto reencarnatório, e ele precisa disso. E quando nós nascemos, e as nossas mães, os nossos pais não nos abortaram, eles nos deram a chance de estarmos vivendo. E a gente não pensa nisso. Eu não penso que eu também tive esse momento de concepção, que eu passei por essa história da concepção, eu passei pela gestação, eu passei pelo amparo da minha mãe, da minha família, eu passei por tudo isso. E agora eu quero impedir que o outro passe? Só tem uma forma que a espiritualidade diz que é aceitável o aborto. Só se a mãe estiver correndo risco de vida. Aí é outra história, como eles mesmos falam assim, é melhor você preservar uma vida que existe do que aquela que está para começar a existir. Mas eu conheço casos de mães que não aceitaram o aborto, não. Eu vou até o fim. Se eu tiver que desencarnar, eu desencarno, mas meu filho vai nascer. Então são essas pessoas, né, que a gente bate palma para elas. Eu tive um atendimento, certa feita, de uma jovem. Ela chegou lá na nossa sala de atendimentos e era uma jovem muito bonita, assim, de uns 22 anos, sabe, uma mulher muito grande, muito elegante. E ela chegou lá e começou a falar que a vida estava ruim, que a vida não estava boa, que não sei o quê. E começou aquela coisa, assim, sabe, reclamando muito. E eu fiquei olhando para ela, o que eu vou falar para ela, né? Porque ela, sabe aquelas pessoas que acham que elas são certíssimas, que o entorno é que está errado? Então ela era desse jeito. Só que aí eu senti a presença de um espírito do lado dela. Quando eu olhei assim, era um menino todo machucado, todo ensanguentado. Aí eu olhei para o menino, ele falou comigo assim, ela me abortou. E aí, como é que você vai abordar isso com aquela moça? Eu comecei a cutucar, falei assim, você não fez nada assim fora do eixo, né, da sua vida, você sempre agiu certinho, sempre, nunca fiz nada, e ela negou o tempo todo. E o menino conversando comigo, ele falou comigo assim, fala com ela que eu não quero prejudicá-la, porque eu poderia prejudicá-la. Porque tem muito espírito que prejudica as vezes, meus pais. Sai prejudicando o meu, obsedia, um negócio sério. As mães costumam ficar loucas, os pais, né, faz uma confusão. Ele falou, eu não quero perturbá-la. A única coisa que eu quero é que ela me dê de novo essa chance. Imagina o que é você conversar com duas pessoas, uma negando e a outra afirmando. E aí eu fui conversando com ela, falei assim, mas pensa bem, não teve um momento assim, nada, que isso, a minha vida é ilesa, sem problemas e tal. Eu falei, minha irmã, eu pelei, né? Eu falei, minha irmã, então eu não posso fazer nada por você, absolutamente nada. A única coisa que eu posso fazer por você é te dar um passe. Então você vai ficar sentadinho que eu vou te dar um passe. E levantei. Quando eu levantei, ela falou comigo assim, eu fiz um aborto. Agora nós vamos conversar. Aí nós conversamos sobre o aborto. Falei, o teu filho está aqui, do seu lado, todo machucado, todo ensanguentado. Ele está pedindo a você o seguinte, ele não quer te perturbar, ele não quer te prejudicar, ele te perdoou, ele é uma pessoa do bem, ele só quer que você dê nova chance a ele. Dá nova chance, mas com uma boa condição. Você vai estruturar uma vida, né? Estrutura essa vida da maneira que você achar melhor, mas cria um ambiente que ele possa vir de uma forma em que ele progrida dentro da encarnação dele, sabe? Aí ela chorou muito, foi, pensa nisso, porque esse espírito é do bem. Porque se fosse um outro, ele poderia estar te prejudicando muito. Então é preciso que a gente tome cuidado quando a gente vê essas pessoas que ficam pregando o aborto no 3º mês, com anencefalia e outras coisas mais. Toma cuidado com isso. Porque são pessoas que, de uma maneira muito assim, infantil, vou até colocar, estão querendo corrigir um possível erro de Deus. Não é?
é anencefalo, por exemplo, quem que errou? Foi Deus. Ele que fez o trabalho todo. Ele que cria a situação toda. Então ele errou, aí vamos corrigir o erro de Deus, vamos matar. Eu vou corrigir matando. Então a criança anencefala, ela necessita daquela encarnação. Agora vamos voltar lá ao moço que era advogado. Estão querendo saber o que aconteceu com ele, né? Era advogado, aquela coisa toda, o homem era um gênio, ganhava todas. E aí ele desencarna. Quando ele chega lá no hospital, nossa, cabeça quente. Aí que ele vai reconhecer o erro dele. Por que eu não atendi minha mãezinha, né? Não atendi também as pessoas que não podiam pagar. Aí entra aquele sentimento de culpa, aquela coisa toda, e vai, vive com momentos complicados, muita dor, muito arrependimento. E aí vamos para a expiação. Como é que vai ser a expiação? Você vai renascer. Só que você era chamado de a grande cabeça, né? Todo mundo chamava ele de a grande, chama a grande cabeça, porque é que ele resolve tudo. Aí ele nasceu com a cabeça desse tamanho. Nasceu com a cabeça grande. Reencarnou com a cabeça grande. Hidrocefalia, né? Não. Como chama? Hidrocefalia. É a cabeça grandona, né? Então, minha gente, é consequencial. Aí fica assim. Mas quer dizer que o aborto, a culpa é só da mulher? Não. De jeito nenhum. O homem também. O erro é dos dois. Então, se o homem tem consciência de que a pessoa com quem ele relacionou ficou grávida, vai abortar, e ele fala, ele concorda, ele tem o mesmo peso para ele. Nós temos no chakra genese 4 pétalas. Né? São 4 pétalas que funcionam dentro do centro de força genésico. Uma pétala é responsável pela reprodução, a outra pela honra, a outra pela dignidade e a outra pelo prazer. Porque sexo tem que ter prazer, senão não faz, né? É tentante demais. Então, você tem essas 4 pétalas, certo? Ora, se eu trabalho só com a pétala do prazer, eu perco a minha honra, a minha dignidade. E perco a chance da reprodução. Então, o que pode acontecer muito com as pessoas que abortam? Elas podem inutilizar temporariamente a pétala da reprodução. Aí ficam aí loucas para ter filhos, não conseguem. E já viram que às vezes adota um e fica grávida do outro? Não é? Porque ela corrigiu a pétala do prazer, desculpa, da reprodução. Então é muito complicado a gente, às vezes, conversar esse assunto em tão pouco tempo. Mas é importante considerar, Deus fez tudo certo. Não vamos interferir nisso, não. Ficou grávido, né? Porque hoje o homem também fica grávido, porque quando a mulher fica grávida, ele também está grávido, né? Assim, eu, desde minha primeira filha, com 40 anos hoje, né? Eu falava, eu estou grávido. Chegava, e naquela época falar que estava grávida era meio estranho. Hoje já não é tanto mais. Mas aí, ficou grávido ou grávida, minha gente, agradeça a Deus. Porque pelo seu intermédio, uma vida foi programada, um projeto, uma proposta de Deus que está vindo. Perguntaram certa feita a uma pessoa o seguinte: um casal tem um filho que é cego, o outro filho nasceu surdo, mudo consequentemente, o outro filho nasceu paraplégico e o outro nasceu com doença com doença de Down, né? Com síndrome de Down. Você arriscaria o outro? Arriscaria? Aquele casal arriscou. Sabe quem saiu? O Beethoven. O Beethoven. Ele é filho de um casal com 5 filhos deficientes. Ele ficou também, mas no futuro ele ficou surdo. Mas, pra vocês terem uma ideia. Então é preciso que a gente tome cuidado. Se nós queremos realmente ter uma encarnação de completista, tudo que a gente vai fazer, que foge um pouquinho do rotineiro, a gente deve pedir uma ajuda a Jesus, através da prece. Para que a gente for deitar, faça uma prece: Senhor,
está acontecendo isso, estou pensando em fazer dessa maneira, o que o senhor acha? Seria importante fazer desse jeito? Porque a resposta costuma vir assim na mesma hora. Porque quando você aciona esse mecanismo vibratório de sintonia com o Cristo planetário, nossa, você está buscando o seu pastor. É como se uma ovelhinha fizesse lá um barulhinho que ela está perdida, né? Ela dava lá, como é que ela faz? Ela faz, né? Ela está chamando o pastor dela, me ajuda, me pega aqui. E o pastor vai lá e pega. Os pastores têm um código de honra deles, que eles falam assim, num rebanho de 100 ovelhas, se uma perde, essa é a mais importante. Porque é essa que precisa de mim. Então Jesus fez isso. Então, se a gente tem uma dificuldade, vamos pedir para Deus, antes de dar uma opinião. Porque tem muita gente que dá opinião. A opinião parte do achismo. Eu acho que você deve fazer dessa maneira. Eu acho. Não é? Mas o achismo significa eu não tenho certeza. Então, se você pede opinião para alguém, e essa pessoa diz para você assim, eu acho que você deveria, você já agradece a opinião dele. Porque a opinião dele é a opinião da incerteza. Agora, se você pergunta, por exemplo, para um físico, para um químico, para uma pessoa que trabalha com exatas, uma coisa, a gente fala, isso é isso. Aí tem certeza, é isso que é mesmo. Então é preciso que a gente comece a pensar, porque tem muita gente que dá opiniões sem ter uma estrutura de conhecimento para tal. Então, o melhor caminho para chegarmos ao conhecimento pleno de tudo isso é o estudo do Evangelho de Jesus. A gente pensa assim, mas estudar Evangelho, isso é religião. Minha gente, o que menos é religião é o Evangelho. É o que menos é. O Evangelho é tudo menos religião. Tanto que Jesus não pregou religião nenhuma, não criou religião nenhuma. O Evangelho é um código de estruturação cósmica. Quando você estuda o Evangelho, você está estudando as leis cósmicas. Não é? Você está estudando o que é de mais profundo dentro daquilo que gera e que mantém o universo. Jesus trouxe isso para nós. Ele veio aqui para nos trazer essas informações. E a gente ainda fica no achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro. Então, quando nós encontramos a doutrina espírita, nós temos essa possibilidade de aproximar um pouco mais da verdade. Eu assisti um curso agora, nesse sábado, de um ícone da medicina vibracional. O homem é uma coisa sensacional. Foram 10 horas de aula que eu fiquei assim, querendo que tivesse mais 10. E às vezes a gente tem uma hora de palestra e a pessoa quer ir embora. Né? Foram 10 horas, começou às 9 horas da manhã e acabou às 7. Então ele falava isso, ele falava assim, olha, eu estou dizendo para vocês, mas eu não acredito em Deus. Eu falei, mas como é que você não acredita em Deus? Você falou tudo isso aí, de vibrações, isso é coisa da natureza. Então nós temos que passar a fazer o contrário. Eu vou acreditar em Deus porque Ele criou a natureza. E aí nós começamos a ter uma informação mais aprofundada das coisas, tanto no campo das ciências exatas, das ciências humanas, das ciências da saúde. Nós vamos ver que o Evangelho penetra em tudo isso e dá para nós uma informação muito interessante. Ontem nós fizemos uma palestra de manhã sobre o Evangelho capítulo 6 de João, quando Jesus fala assim, aquele que não comer do meu corpo e beber do meu vinho, não... Isso, o pessoal fica louco com isso, né? Teve discípulo que abandonou Jesus. Como é que eu vou comer o corpo de Jesus? Como é que eu vou beber o sangue de Jesus? Aí nós fizemos uma análise profunda de física quântica. O pessoal ficou assim, meu Deus do céu, é isso? Eu falei, isso aí é só uma interpretação, você pode fazer mais 69. Porque cada versículo do Evangelho cabe 70 interpretações. Então é como se você colocasse um espelho refletindo alguma coisa, e no fundo outro espelho, até aquele infinito, né? E cada espelho que você vai é uma dimensão da informação. Aí você vai aprofundando. Então o Evangelho precisa estar nas nossas mãos.
Aqui no Espiritismo nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma forma mais, vou dizer, adocicada de entender, porque ele vem com mais explicações. Mas é preciso que a gente entenda. Por quê? Porque senão nós vamos continuar dando opiniões erradas. Nós estamos, todos nós aqui, reencarnados. Todos. Já vivemos, nossa, múltiplas existências. Tanto é verdade, que para estarmos hoje numa casa espírita, estudando doutrina espírita, que é um estudo mais, que exige um pouco mais do intelecto, né? Você não viria se você não tivesse um desenvolvimento, uma inteligência intelectual, uma inteligência emocional e uma inteligência espiritual cabível nisso. Você não viria aqui, como muitos não vêm, né? Então, só de estarmos aqui significa que nós já crescemos nesse projeto. Então, agora é preciso o quê? Dinamizar esse crescimento. Como é que eu vou fazer daqui por diante? Então, há milhares e milhares e milhares e milhares de milhões de anos que nós estamos reencarnando. Desde lá o mineral, né? Estamos, até chegar hoje. Graças a Deus, hoje nós temos a inteligência, temos o racional, temos a consciência que está aí, meio que debatendo ainda, mas está aí. E precisamos agora colocar isso a serviço da verdade. O que é a verdade? Segundo Jesus, a verdade é o conhecimento e a prática das leis de Deus. Isso é palavras de Jesus. Ele disse isso sobre verdade. Então tem gente que não acha que a verdade pode chegar um dia a um ponto máximo. Vai chegar, já chegou. Deus é a verdade suprema. Então nós temos que caminhar em busca de Deus. E em busca de Deus nós vamos ver que todos somos irmãos. Então eu não posso tirar a vida de ninguém. Quer seja pelo aborto, quer seja por homicídio, eu não posso tirar a vida física minha, quer seja pelo suicídio. Então tudo isso são agressões, o descumprimento da lei de Deus. E aí nós temos que responder por isso. Então pensemos, no Livro dos Espíritos, nessas questões de 257 a 399, dá para a gente uma orientação muito grande sobre a nossa volta lá do plano espiritual para o corpo físico e como é que a gente deve agir em função de tudo isso. Vale a pena estudar, porque nós às vezes ouvimos alguém dizer, mas isso é só um estímulo. Você sabia que ninguém ensina nada a ninguém, né, gente? A gente estimula o outro a aprender. Agora quem vai aprender é a pessoa. Não é assim que o aluno tem que fazer? O professor vai lá, passa a matéria para ele e tal, e fala assim, olha, vamos fazer uma pesquisa no livro tal. É ele, o aluno, que tem que buscar a pesquisa. Porque no momento em que ele busca a pesquisa, ele desenvolve o potencial latente dele. Então eu não posso entrar dentro de ninguém e mexer lá nos projetos dele. Ele que tem que trabalhar os seus próprios projetos. Então, por isso, a vida, às vezes, nos exige um pouquinho mais de sacrifício, um pouquinho mais de estudos, de renúncias, para que a gente aprenda a se situar dentro da nossa proposta de Deus. Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês.